Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos aqui o programa Chamando Vencedores. Nosso encontro semanal todas as terças é ao vivo. Hoje é dia 16 de outubro de 2012. Agora são 18 horas e 32 minutos. Nosso tempo de programa aqui é aproximadamente 20 a 25 minutos. Então convidamos você a permanecer conosco. E o nosso local de reuniões aqui em Cosmópolis é na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto. E hoje nós nos encontramos aqui para desfrutarmos um pouco da porção, uma porção da palavra de Deus, da Bíblia que o Senhor nos dá. Então que o Senhor possa nos conduzir, nos dar um espírito de entendimento, de revelação, para que possamos compreender a sua palavra, receber luz, vida e edificação. Essa é a razão de nós nos encontrarmos aqui semanalmente para desfrutarmos da sua palavra. Então desde já pedimos que o Senhor nos encabece, nos conduza e que toda palavra aqui compartilhada seja do Senhor, que não seja nossa, que seja apenas usado como um instrumento, mas toda a honra e toda a glória seja do Senhor, que fez chegar até nós o seu Evangelho, a sua misericórdia, a sua palavra, para nos salvar, ganhar a nossa alma cada dia mais, ganhando o nosso espírito já totalmente ganho pelo Senhor, que Ele possa estar ganhando um pouco mais a nossa alma e assim nos transformarmos em vencedores, fazer cada um de nós vencedores para reinarmos com o Senhor. Pois o Senhor voltará e na sua segunda vinda estabelecerá o seu reino. O reino terreno se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. E no estabelecimento do seu reino ele deseja que os seus filhos, os cristãos maduros que foram aperfeiçoados nesta era, hoje, reine com o Senhor. O Senhor deseja entregar o seu reino em nossas mãos. Em Hebreus capítulo 2, no versículo 5, nos diz que não foi a anjos que o Senhor sujeitou o mundo que há de vir. Foi a homens. Ele sujeita o mundo que há de vir, que é o reino do Senhor, a homens, a seus filhos. Mas assim como o pai não entrega a administração de uma herança a um filho imaturo, certamente o Senhor também não entregará. Então assim como para administrar uma herança requer uma capacidade, um amadurecimento, podemos dizer assim, uma capacidade civil de administrar, Deus também precisa de homens, precisa de filhos maduros, aptos a entregar o seu reino, a sua administração. Em Apocalipse, no capítulo 20, fica bastante claro sobre isso, que o Senhor estabelecerá o seu reino e reinará com o Senhor aqueles que forem considerados vencedores nesta era, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, chamada a Era da Igreja. É por isso que em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 e 13, o Senhor faz um alerta para nós. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E na sequência, no capítulo 4, no versículo 7, se referindo a Salmos 95, versículo 8, esse versículo aqui, o apóstolo Paulo, se referindo ao salmista Davi, ele diz: hoje, se ouvirdes a voz, sua voz, não endureçais o vosso coração. Então o Senhor constantemente ele está falando a nós. E o apóstolo Paulo faz duas advertências a nós aqui, para nós aproveitarmos o tempo que se chama hoje e, se ouvirmos a voz do Senhor, não endurecer o nosso coração. Na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, há a parábola do semeador, e ali diz que o Senhor, o semeador, que é o Senhor, saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. E a semente foi lançada à terra, que é o coração do homem. Essa explicação não sou eu que diz, mas é a própria palavra de Deus. O Senhor mesmo explica na sequência a parábola do semeador e mostra que a terra é o coração do homem. E uma parte da semente caiu num solo duro, pisado, à beira do caminho, e vindo as aves dos céus comeram a semente. Por quê? Porque ficou na superfície, e aquele solo, que era o caminho,
Estava duro, pisado pelo trânsito de muitas coisas que transitou ali naquele caminho e endureceu aquele solo. Nós podemos dizer que há muitas coisas transitando em nosso coração que o mundo nos apresenta, né, diante de nós, e às vezes nós, seduzidos e enganados pelo inimigo de Deus, ficamos, né, de uma maneira cega, podemos dizer assim, buscando e dando tanta atenção demasiada a essas coisas que o mundo nos oferece e nos distanciamos do Senhor e da sua palavra, que é a água. Em Efésios, nos diz que o Senhor está fazendo uma lavagem na igreja através da água da palavra, para apresentar a Ele mesmo, igreja pura, santa, sem mácula, sem defeito. Todos nós sabemos que a igreja somos nós, não é um prédio, não é um edifício, nem santuário construído por mãos humanas, a Bíblia mesmo diz isso, mas são os filhos de Deus que creram, receberam o Senhor como Salvador. São os membros do corpo de Cristo, a casa de Deus, a igreja, chamada igreja. Então, a igreja somos nós. Nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos ser lavados diariamente pela água da palavra para sermos transformados, purificados, para que o Evangelho da graça que já chegou em nós possa nos ganhar cada dia mais e nos levarmos a viver de uma forma verdadeira, real na presença do Senhor. E através das muitas experiências que o Senhor nos dá, diariamente nós possamos experimentar a realidade que é a vida da igreja, que é ter Deus reinando em nosso viver dia a dia. Por isso vem tantas situações no nosso viver, para que sejamos aperfeiçoados, né, e cresçamos, a vida de Deus possa crescer e ganhar o nosso ser. João Batista disse isso para o Senhor, né? Ele falou: Senhor, convém que o Senhor cresça e eu diminua. O meu ego, o meu ser diminua, para que o Senhor no meu interior possa crescer e me tornar um cristão maduro, apto a reinar com o Senhor no mundo que há de vir, que é o seu reino milenar, que vai durar 1000 anos, está em Apocalipse isso. Então, nós devemos aproveitar o tempo que se chama hoje, tomar bastante cuidado com os trânsitos das coisas que o mundo nos oferece. Então o apóstolo Paulo faz a segunda advertência. Além de aproveitar o tempo, ele faz a segunda, em Hebreus aqui, dizendo: se hoje, olha o tempo, é hoje. E qual é a hora? Agora. Você que está me ouvindo, que está assistindo, seja ao vivo, seja em programa postado na internet, ou através de DVD que chegou até a sua casa, está me ouvindo. Se alguma palavra que for dita aqui, compartilhada, iluminar o seu coração, aproveita o tempo que se chama hoje. Hoje é o tempo do arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente, é se converter ao Senhor. Que o Senhor possa, na sua misericórdia, nos conceder o seu arrependimento diariamente para converter cada um de nós, ter uma mudança de mente, para nos voltarmos a nossa mente ao Espírito, para que a vontade de Deus seja feita no nosso viver e através de nós. Precisamos então nos arrepender diariamente. Não é apenas um arrependimento dos pecados, reconhecer que somos pecadores, cremos, recebemos o Senhor, nos tornamos filhos de Deus, conforme a palavra diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e aí então você já é filho de Deus, está tranquilo, você está satisfeito com a sua condição e estaciona e viva de uma forma religiosa, só indo nos cultos, nas missas, sentando ali na cadeira, esquentando a cadeira, ouvindo falar, bocejando, né? Não vê na hora que acabe a pregação para poder ir embora, não é isso. O viver cristão que o Senhor deseja para nós hoje é que nós busquemos o Senhor cada dia mais em realidade, para que Ele possa crescer, fazer de nós cristãos maduros. Isso é o que está no Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor disse para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou. Falou: é agora, é a era do Espírito, já chegou, está aqui a hora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E acrescentou: são esses que o Pai procura para os seus adoradores. É isso que o Senhor deseja para mim e para você. Então, se ouvirmos a voz do Senhor hoje, não endureçamos o nosso coração. Se o nosso coração ficar duro pelo trânsito das coisas do mundo, quando a palavra de Deus vem através da água para nos fazer afofar a terra, uma lavagem, a água, quando chove e bate num chão duro, pisado, ela corre e não penetra na terra.
Nós ouvimos a palavra e ela passa rápido por nós e não penetra em nosso coração para produzir o efeito desejado por Deus. Então, como nós sabemos se nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Primeiramente, para ouvir a voz do Senhor, precisa estar com os ouvidos adequados. E como você vai saber se Deus está falando com você ou não? Em Apocalipse capítulo 2, tem 7 cartas ali às igrejas que Deus envia. E em cada carta, representando uma era da igreja, no seu tempo, o Senhor diz algo para cada igreja. Apocalipse capítulo 2 e 3. E essas 7 igrejas da Ásia, em todas elas o Senhor dizia algo em comum a todas elas. Cada uma teve algo diferente que o Senhor disse, mas também houve algo em comum que ele disse a todas elas, que é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ler. 7 cartas, nas 7 ele diz isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, todos nós temos ouvidos, mas às vezes não estamos com os ouvidos adequados para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. E se essas 7 cartas representam toda a era da igreja, desde a sua instituição pelo Senhor até a consumação dos séculos, então nos mostra que em todas as eras, em todos os tempos, o Senhor fala à igreja. Às vezes nós é que não ouvimos o falar do Senhor, então precisamos ouvir. E como nós vamos ouvir? Em Hebreus capítulo 1, inicia no versículo 1 este livro, o apóstolo Paulo diz assim: havendo Deus outrora em outros tempos falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nesses últimos dias, nos dias da igreja, que é a era do Espírito, Deus tem falado pelo Filho, que é Jesus Cristo. E o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele morreu, ressuscitou, se transfigurou, ascendeu aos céus, e hoje se dispensa para dentro do homem, de todo aquele que crê e recebe o Senhor como Salvador, como vida. Ele se tornou o Espírito, e como ar, ele entra para dentro do homem, de todo aquele que crê e o recebe como Salvador. Então, como que Deus hoje está falando? Através do Filho. E o Filho está onde? No interior, no Espírito, habitando no Espírito humano de todas aquelas pessoas que creem. Começando por mim e todos vocês que creem e receberam o Senhor. Então, como que Deus vai falar hoje? Através de cada um de nós, seus filhos. Então, às vezes estamos nas reuniões, às vezes você está ouvindo esse programa agora e está passando um pensamento na sua cabeça. É o Eduardo que está compartilhando. Às vezes você ouve o irmão liberando uma mensagem ou compartilhando em casa ou qualquer lugar que seja, e você fala, não, é ele que está falando. Você vê como homem falando. O apóstolo Paulo dava graças a Deus e louvava o Senhor, porque os irmãos, os cristãos, não me lembro se é Tessalonicense ou Colossenses que ele fala isso, que ele fala que dava graças a Deus porque eles recebiam a palavra como vinda de Deus, e ele acrescenta, como de fato é. Ele deixava bem claro, ele compartilhava a palavra, mas ele falava, é vinda de Deus, recebiam como de Deus. Então devemos, se ouvir hoje o falar de Deus no nosso coração, percebermos que aquilo que nós estamos ouvindo, que os irmãos estão compartilhando, vem de Deus, testificou, está de acordo com a palavra, é Deus falando no teu coração. Se é uma exortação, não endureça o vosso coração. E o tempo que nós precisamos para amadurecermos, para reinarmos com o Senhor, é o tempo que se chama hoje. É a era da igreja, é o período que estivermos aqui na terra que vamos ser aperfeiçoados para estar com o Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ficaremos aqui nesta terra. Às vezes fala, puxa, mas eu tenho muito tempo, eu sou jovem ainda, né? Tenho 30, tenho 20 anos, tenho 40, ainda tenho tempo para me aperfeiçoar, buscar a Bíblia. Outros, já ouvi tantos irmãos falar, não estou preparado ainda, eu vou me preparar um pouco mais, depois eu vou buscar o Senhor. Ora, Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, nos diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá de dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar.
Então, aproveite o tempo que se chama hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. A palavra de Deus é que nos diz isso, não somos nós. Em Salmo 139, Davi nos diz no versículo 16: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que Davi está dizendo aqui é que o Senhor já havia nos visto quando nós ainda nem sequer tínhamos forma. Nós nem existíamos ainda, o Senhor já via os nossos dias, completo nossos dias aqui na terra. Quando estávamos no ventre da nossa mãe, antes de nascer, o Senhor já sabe quais serão a quantidade de dias que nós viveremos aqui nessa terra e como serão os nossos dias. É isso que diz esse versículo aqui. Está tudo nas mãos do Senhor, escrito nos seus livros. Nós não sabemos, o nosso tempo está determinado por Deus. Então, se o Senhor chamar, de repente, qual é a condição que nós encontraremos com o Senhor? Não haverá tempo de nos aperfeiçoarmos para encontrar com o Senhor, para determinar se nós entraremos ou não no reino celestial do Senhor. Isso eu estou falando para cristãos, para aqueles que ainda, segundo, não praticaram o que a palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que é a forma que o Senhor estabelece para sermos salvos, crer com o coração e confessar com a boca a respeito da salvação, orar, recebendo o Senhor como seu Salvador, entregando a tua vida, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida ao Senhor. Se você ainda não praticou isso, a Bíblia nos mostra que você é apenas criatura e não filho de Deus. E se morrer nessa condição, é lago de fogo. Não sou eu que diz, a Bíblia diz isso. Por causa do tempo não dá para compartilhar todos os versículos. Mas em Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz assim, porquanto, assim como por um só homem, quem é esse homem? Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pela sua desobediência, entrou o pecado. E pelo pecado a morte, porque o Senhor lá em Gênesis já tinha dito isso, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não desobedeça a ordem de Deus. Se você dela comer, certamente morrerá. Então Adão desobedeceu a ordem de Deus, Adão e Eva, tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se alimentaram, comeram, tocaram no inimigo de Deus. A morte entrou no homem, não morreram instantaneamente, mas o que nós chamamos de elemento morte, ou seja, o aspecto morte física e espiritual entrou no homem. Então o homem vai passar, a morte hoje habita no corpo do homem. E é isso que esse versículo aqui diz, Romanos 5,12. Com o pecado, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos descendem, de Adão, porque todos pecaram, ele conclui. Ora, se a morte entrou a Adão e todos nasceram de Adão, todos nascem pecador e todos os homens pecaram. A morte passou para todos os homens, todos estão condenados à morte. Mas louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tinha um plano B, tinha uma saída. Ele sabia que o homem poderia ser iludido pelo inimigo de Deus e cair na cilada e o pecado entrar no homem. E então o que ele fez? Ele deu a liberdade de escolha para o homem, o livre-arbítrio, mas ele tinha um plano B. Deus se encarnou na forma de homem, viveu neste mundo como homem, não pecou, foi à cruz, dando a sua vida e derramando o seu sangue por cada um de nós. Está tudo na Bíblia. Não dá tempo de ler, mas está tudo aqui. Derramou o seu sangue por nós, pagando os nossos pecados, se ofereceu a Deus como sacrifício, no meu e no seu lugar e de toda a humanidade. Morreu, Satanás fez festa, o Senhor foi lá no Hades, a habitação dos mortos, Lucas capítulo 16 mostra a figura do Hades, parte boa e a parte ruim, parte para o cristão e a parte para o incrédulo, aguardando o tribunal de Cristo, o julgamento de Deus e o juízo de Deus no trono branco. E o Senhor ressuscitou, não ficou lá,
ressuscitou, venceu a morte, destruiu Satanás e a morte. E aí então hoje, como o Espírito que ele se tornou, o Espírito que dá vida, ele habita no interior daqueles que crê na morte e ressurreição e o recebe como Salvador para dar a vida eterna. A morte física entrou no homem, embora nem todos morrerão, a Bíblia nos diz que há cristãos que não vão passar pela morte física, serão arrebatados pelo Senhor, porque estão cristãos maduros, que cresceram, foram aperfeiçoados nesta era hoje da igreja. Mas a morte física entrou em todos os homens. Então, embora a pessoa morra fisicamente, se creu e recebeu o Senhor, viverá. É isso que o Senhor nos diz. E, para encerrarmos, no capítulo 7 de Romanos, aliás, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 10, Paulo diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. É aquilo que eu disse. O nosso corpo está contaminado com o pecado. É a habitação do pecado. Ele está morto. A morte entrou nele. Vai morrer fisicamente. Ele fala, mas o espírito humano, no meu interior, é vida por causa da justiça, por causa da vontade de Deus. E aí então no versículo 11 ele diz, se habita em vós o Espírito. Quem lê vai ver que esse Espírito está com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará, dará vida também a vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Louvado seja o Senhor. Esse foi o plano B. Deus, como vida eterna que é, habita no meu e no seu interior daquele que creu e recebeu. Embora possamos passar pela morte física, não é morte. Não deu tempo de ler aqui, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo mostra que o cristão ele não morre, ele apenas dorme. É como se fosse um sono. Dormiu, está aguardando, está lá no Hades, aguardando o tempo que o Senhor vai despertar e vai chamar pelo nome. Ele ressuscita para comparecer, se é cristão, no tribunal de Cristo, para ser julgado se ele entra no reino milenar para reinar com o Senhor ou não. Tá? Mas na Nova Jerusalém ele estará. O reino milenar é um prêmio, é o galardão do Senhor. E aqueles que morreram fisicamente, mas não creram no Senhor nesta vida, nesta era, receberá no juízo de Deus, que está em Apocalipse, a sentença de passar a eternidade no lago de fogo junto com Satanás e os seus anjos. E Hebreus nos mostra, eu anotei aqui o versículo, só para encerrar, vou citar, não dá tempo de ler. Hebreus. Aqui eu não me lembro, não marquei o versículo aqui. Em Hebreus tem um versículo que nos mostra, só para citar, vamos ver se eu acho ele aqui. Que a condição é que o homem morre, é a condição que ele se apresentará diante de Deus. Porque depois da morte vem o juízo de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, esse é o tempo, a era da igreja, é o tempo que nós vivemos hoje para aproveitarmos, para nos prepararmos, para nos apresentarmos diante do Senhor. Jesus é o Senhor.